Fala, meus queridos! No vídeo de hoje eu quero compartilhar algumas experiências que eu tive com o Espírito de Deus e também trazer algumas dicas de suma importância para você que tem vontade de crescer, de avançar na presença de Deus. Como ouvir a voz do Espírito Santo de Deus? Vou trazer essa revelação forte ao teu coração. Espero que você fique até o final comigo nesse vídeo e aprenda. Eu tenho certeza que vai trazer muita edificação para a sua vida, vai trazer força, graça e você vai começar a entender um pouquinho mais aquilo que Deus tem na tua vida. Já faz o seguinte, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Também, queridos irmãos, deixa o teu like, que é muito importante para o crescimento do canal e para que esse vídeo também possa ser canal de bênção na vida de outras pessoas. Você fazendo isso, eu tenho certeza que Deus vai te abençoar e vai te abençoar muito. E também compartilhe ele com algumas pessoas que você conhece, que sabe que precisa ter um ânimo, talvez está desanimado, abatido. Este vídeo, meu irmão, vai trazer alegria para o teu coração, vai trazer avivamento e vai edificar a tua fé em nome de Jesus. Vamos lá? Primeiro, eu quero contar uma experiência. Eu tenho várias experiências, queridos irmãos, no início da minha conversão, quando eu comecei a entender quando o Espírito de Deus estava falando comigo. Porque no início a gente não tem, meu irmão, esse discernimento, a gente não sabe como Deus fala, como que o Espírito de Deus age, é tudo novidade, é tudo muito novo, ainda mais para mim que vim, meus irmãos, das drogas, do crack, daquele mundo perdido. Então assim, era um mundo completamente novo, meu irmão. E agora eu vou contar para você. Veja bem, eu estava recém-convertido, buscando a Deus, orando, se aperfeiçoando cada vez na presença do Senhor. E onde eu congregava não tinha muitos jovens, principalmente quando eu me converti, tinha poucos jovens. Então assim, eu não tinha muitos amigos, meus irmãos, que estavam na presença de Deus, que poderiam compartilhar coisas, né, referente à palavra de Deus, enfim. Eu estava dando meus primeiros passos, caminhando cheio de fé, orando, buscando a Deus, cada dia mais, meus irmãos, interessado em conhecer as coisas de Deus. E aí, num domingo de manhã, um amigo meu olhou para mim e falou bem assim: você vai fazer o que no domingo de manhã? Eu falei: rapaz, eu não vou fazer nada, não tinha compromisso nenhum, eu era solteiro nessa época, não tinha compromisso nenhum. Eu falei: eu vou ficar em casa, né? Vou ficar em casa. Ele falou assim: vamos fazer o seguinte, a minha sobrinha vai ter uma festinha de aniversário e eu não queria ficar sozinho lá, você podia ir comigo, né? A gente ficava conversando, falando das coisas de Deus, a gente conversava muito, falava dos sonhos, das visões, das coisas que a gente tinha sentido, assim, sabe? Das revelações que a gente tinha recebido nos cultos. E eu falei: então vamos. E era de manhã que a gente ia para essa festa. Então, acordei cedo, né, se arrumei e fui para o ponto de ônibus e se encontrei com ele, que a gente ia de ônibus. E quando eu estava ali esperando o ônibus chegar, queridos irmãos, veio assim dentro de mim algo que falou assim: não vá para esta festa. Mas como eu já tinha dado a minha palavra, meu amigo estava feliz que eu ia com ele e tudo. Meu irmão, eu não acatei aquela voz, porque para mim era novo, então eu não entendia, né? Não é uma voz, para você entender, é algo que brota dentro do teu coração, que a tua mente entende o que está falando, né? Não é necessariamente uma voz audível que fala no teu ouvido, não, é um sentimento que vem, meu irmão, e arde o teu coração e você sabe exatamente o que você precisa fazer, mas às vezes você não faz. E eu desconsiderei, mas a segunda vez ele falou um pouquinho mais forte, né? Não vá a esta festa. E, novamente, meus irmãos, eu continuei ali conversando com meu amigo, não falei nada para ele daquilo que eu estava sentindo. Na terceira vez bradou muito forte, meu irmão, que mexeu todo com o meu sentimento, e eu perdi completamente a vontade de sair. E eu olhei pro meu amigo e falei: meu amigo, você não vai ficar chateado? Porque eu tô me sentindo bem pra ir, né? E tal. Ele me entendeu, ele falou: não tem problema não, mas fica na paz, Deus te abençoe. Eu voltei, só que sem entender, porque eu tava com muita vontade de ir, não necessariamente pela festinha, né? Mas pela companhia, por estar ali conversando e falando das coisas de Deus. E eu fui pra minha casa
E acabei, queridos irmãos, sem entender, porque assim, Deus não falou por que eu não poderia ir para aquela festa. Simplesmente ele falou para mim não ir, né? Não deu assim uma revelação dizendo, olha, vai ter alguma coisa, o ônibus vai bater. Não falou nada disso. Simplesmente falou assim, vá para sua casa, volte embora. E eu voltei, meus irmãos, e passado aí alguns dias, era no domingo, né? Eu fui no meio da semana, eu fui no culto da igreja. Essa época eu estava na igreja Deus de Amor, foi lá que eu me converti, né? Me batizei, aceitei Jesus, aprendi tudo o que eu tenho colocado em prática hoje. Meus primeiros passos foi lá na Deus de Amor. E aí, no culto, veio um pastor, meus irmãos, estava ministrando e ele entregou uma revelação, falou assim, olha, tem uma pessoa aqui que o Espírito de Deus falou com você. Então, até então, meu irmão, aquele sentimento que eu tinha sentido, eu não sabia explicar o que era, né? Eu não sabia que era o Espírito de Deus me alertando, falando comigo, não tinha essa noção, simplesmente achei que eu não estava bem, eu tinha que ir embora e não compreendi e fui embora. Mas na revelação as coisas começaram a ficar claro para mim, porque daí, na revelação, o homem falou assim, e você estava indo para uma festa. Deus foi muito específico, muito específico. Você estava indo para uma festinha de criança. E nesta festa, você parecia ser uma festa normal, sem problema nenhum. Só que aonde seria essa festa, o diabo já tinha armado um laço com pessoas que você arrumou confusão lá no passado. E o inimigo já tinha lançado essas pessoas em te ver por lá, ia dar briga e você ia sair prejudicado. Mas pelo amor que o Espírito de Deus e Jesus tem pela sua vida, Deus mandou você voltar para sua casa. E aí eu entendi, meu coração ardeu. Meu irmão, e de fato, aonde eu iria era numa vila que muitos anos atrás a gente tinha arrumado confusão, briga de vila, de piazada. E o diabo, meu irmão, a Bíblia diz que ele anda no nosso derredor. E eu, como estava andando nos caminhos de Jesus, eu não estava nada satisfeito. Estava tentando me prejudicar de várias formas, né? Tentando fazer voltar para as drogas, não conseguiu. Voltar a beber, fumar, não conseguiu. Ele ia tentar, meu irmão, fazer que eu ficasse triste, talvez me envolvendo numa briga, talvez reagindo. Não sei qual seria a reação, por isso que o Espírito de Deus não permitiu que eu fosse. Então foi a primeira experiência que eu tive. Eu comecei a entender e a compreender a maneira que o Espírito de Deus fala. Também compartilhei, até coloquei um shorts nesses dias, no dia que eu estava numa pizzaria. Era de costume, assim, daí a gente montou um grupo de jovens na igreja. Eu não era tão jovem, né, gente? Eu já tinha 26 para 27 anos nessa época, mas eu me achava jovem, né? E aí, estava desempregado, porque é aquela transição, quando Deus me tira do crack e eu comecei a me colocar de pé, Deus começou a me fortalecer, foi essa transição. Então eu estava desempregado ainda, não tinha dinheiro, né? Meu pai me dava uns troquinhos, essas coisas. Mas com 27 anos eu não tinha um trabalho, pra você ver como que Deus foi bondoso e me tirou daquele mundo do lamaçal de pecado. E aí, como de costume, a gente saía da pizzaria, né? Saía do culto, ia pra pizzaria, a gente fazia ali uma inteirinha, né? E tal, e comia. Só que nesse dia eu não tinha dinheiro nenhum. E aí, só que os jovens convidou, não, vamos lá, nós pagamos e tal. E eu fui todo faceiro, porque eu tava morrendo de fome. Quando eu sentei na cadeira, gente, da pizzaria, de novo aquela sensação, vai embora. A segunda vez, vai embora. E na terceira vez, queridos irmãos, quando falou assim, vai embora, de novo, ele veio com muito mais força. Eu peguei, entendi, assim, mais ou menos que era Deus, mas não sabia por quê, né? Porque assim, poxa, eu tô numa pizzaria, vou comer uma pizza, nem vou pagar, coisa, bênção do céu. E aí, mas ouvi a voz do Espírito de Deus, olhei para os meus amigos e falei, gente, eu vou deixar para outra hora a pizza. Deus abençoe pelo convite. Eles não entenderam, eu também não entendi, fui embora, assim. Só que eu fui embora tranquilão, gente. Eu peguei, eu ia de a pé. Então, da pizzaria até mais ou menos a minha casa dava 2,5 km, mais ou menos, ou 3, nesta faixa aí. Mas eu fui caminhandinho, né? Cantarolandinho, dando glória. Quando eu estava se aproximando da casa onde eu morava, lá em Santa Felicidade, em Santo Inácio, para ser melhor, aí tinha 2 jovens, era noite já, né, era depois do culto, até eu vim de lá já era quase 10h40 mais ou menos da noite. Tinha 2 jovens
parado no ponto de ônibus. Eu sou aquela pessoa que eu cumprimento todo mundo, meu irmão, lá na rua, eu falo até sozinho. Então, se tiver gente para conversar, melhor ainda. E aí, o que acontece? Eu cumprimentei, boa noite, meus queridos. Falei assim, que assim, meus queridos é algo que vem de lá de trás, né? E eu, boa noite, meus queridos. E eles me cumprimentaram, boa noite. E eu prossegui meu caminho. Só que nisso, quando eu me afastei um pouco para frente, um dos jovens me chamou e falou assim: ei, moço, você é crente? E eu falei, sou, graças a Deus. Ele falou, espera um pouquinho. E ele veio até mim. Ele era um homossexual, esse jovem. E ele olhou para mim muito aflito de alma, abatido no seu coração e falou bem assim: eu preciso de uma palavra de Deus. E ali, gente, eu comecei a falar, gente, eu não valia nada, eu pensei que Deus não me amava. E contei, e o Espírito de Deus me usou ali. E eu vi que o coração daquele jovem se encheu, os olhos se encheram. E ele ficou satisfeito com aquela palavra que veio de Deus para a vida dele. E aí, meu querido irmão, ele falou assim, Deus abençoe, muito obrigado, eu só queria uma palavra. E voltou. Foi o tempo dele voltar no ponto, o ônibus vir, pegar eles e ir embora. E aí eu entendi, o Espírito de Deus queria fazer uma obra e ele podia contar comigo. Então, ouvir a voz do Espírito de Deus, queridos irmãos, é importante, tanto para você, porque pode ter livramento, pode ter tantas coisas que Deus conhece, você não conhece, Ele vai fazer, mas também tem salvação de almas. Tem pessoas depressivas, tem pessoas que precisam de algo e o Espírito de Deus vai usar você. E é por isso que você precisa dar atenção à voz do Espírito de Deus. Então, como eu ouço a voz do Espírito de Deus, pastor? Muito simples. Você tem que entender que o Espírito de Deus, a Bíblia diz que ele é consolador. A Bíblia diz que ele intercede por nós. Ele é nosso amigo. Ele quer fazer morada. Mas além de interceder com gemidos inexprimíveis, ele fala. E você tem que estar atento à voz do Espírito de Deus que fala com você. Ele fala quando você está triste. Ele fala com você quando você tá magoado, quando você está pensando em parar. Ele intercede por a tua vida, mas às vezes nós não prestamos atenção. Então a primeira coisa que você necessita fazer, sempre falar, Deus, o que eu faço? E o sentimento ele vai vir. A voz de Deus, claro que Deus pode falar também, eu já tive experiências, não contarei numa outra ocasião, mas o Espírito de Deus geralmente ele vai bradar no seu coração de uma forma diferenciada, ele vai dizer para você, vai, não vai, fica, e esse sentimento ele vai bradar, e ele vai ser insistente pelo menos por 3 vezes, você vai entender. Quando isso acontecer, faça. Quer ver uma outra experiência para você ver como que Deus ele se preocupa com as mínimas coisas? Eu tinha vontade eu quando estava fora da presença de Deus, eu tinha uma moto, uma Titan 125. E eu sempre passava nas drogas, né? À noite nas drogas e tal. Só que eu estava trabalhando no mercado. E como eu quase não parava em casa, parava mais na rua, bebendo, nos bares. Então eu dormia muito tarde para trabalhar. Às vezes eu ia até trabalhar direto movido por drogas. Nesse dia eu estava, meus irmãos, numa ressaca terrível que eu bebia. E eu fui trabalhar de moto, chegando no mercado. Eu deixei a chave na ignição dessa moto e fui trabalhar e a minha cabeça nem lembrou. Eu só lembrei quando eu fui no meu armário, terminando meu expediente, abri a porta do armário, a chave não estava. Quando eu voltei, cadê a moto? Tinham roubado essa moto. E aí passou, me converti, e uma vez eu vi uma pregação, um homem falou assim, Deus vai te dar em dobro tudo aquilo que você perdeu. Era uma 150, perdão, eu tinha uma moto, uma Titan 150. E aí, meu coração já falou assim, pois eu vou comprar uma moto, se é em dobro, eu vou comprar uma CB300. Bem na época que lançou e tal, eu estava trabalhando nessa época já na presença de Deus, mas o meu salário era muito baixo, né? E assim, para comprar uma moto era Deus agindo mesmo. Mas Deus, ele agiu. Né? Eu limpei meu nome e tudo, consegui, fui na loja, só que para mim comprar moto precisava de uma entrada de R$ 1.500, se eu não me engano, e eu não tinha essa condição e tal, fiquei meio ali, né, e a mulher sempre me ligando, né, perdão, R$ 1.200, lembrei que falar certinho, R$ 1.200 eu não tinha, só que eu cheguei do trabalho, eu trabalhava com um carro da empresa, né, então eu vinha da empresa e parava o carro e ficava em casa. Quando eu cheguei do trabalho, eu cheguei meio cedo aquele dia, umas 3 horas da tarde. E aí, de novo, meu irmão, aquela
sentimento veio de Deus, vai no banco. Só que olha, era praticamente dia 25 do mês. Então eu já tinha recebido meu pagamento, o vale era dia 20, eu também já tinha recebido, eu já tinha gasto o dinheiro praticamente todo. Então, nessa parte de 25, dia 28, eu não tinha dinheiro nenhum para receber, não tinha nada no banco. E era uma conta no Bradesco, se eu não me engano. O que acontece? Eu ouvi pela terceira vez, acho que eu sou meio rebelde, né? 3 vezes o Espírito de Deus. Na terceira vez, eu ouvi, e eu lembro até hoje, eu era solteiro. Eu olhei para minha mãe vai lembrar disso. Eu falei, mãe, vou lá no banco. Não sei fazer o que, mas eu vou lá. E fui, gente. Chegando no banco, eu peguei normal, como você faz, peguei o cartão, passei e tal. Quando eu olho o saldo, tinha R$ 1.200 na conta do banco. Certinho o valor que eu precisava para dar de entrada na moto. Dei entrada na moto? Não, mas Deus me deu dinheiro, né? E não foi isso uma vez, não. Foi 2 vezes que aconteceu isso e Deus falou as 2 vezes comigo muito forte para mim no banco. Então, Deus, ele fala em todos os momentos da nossa vida. Ele testifica se o relacionamento é para você. Eu vejo muita gente falando assim, eu preciso de uma resposta de Deus. Mas Deus pode falar com você. Deus, ele pode, a única coisa que você precisa fazer é dobrar o seu joelho e falar com Deus. Deus, fala comigo. Revela para mim, Espírito de Deus. Eu quero ouvir a tua voz. Me guia, me dá força, sabedoria e o Espírito de Deus vai trazer essa revelação ao seu coração. E eu vou deixar essa dica para você. Sempre priorize as coisas de Deus. Faça campanhas de oração, de jejum e diz, Espírito de Deus, eis-me aqui, fala comigo e me ensina a viver a promessa do Senhor. E eu tenho certeza que Deus vai bradar muito forte e você vai entender a voz de Deus falando com você, porque Deus tem o melhor para a tua vida, amém? E se você tiver experiências também, pastor, o Espírito de Deus falou comigo também. Deixa nos comentários aí a experiência que você tem, que eu também gosto de ouvir testemunho e experiência, meus irmãos, e alegra muito o meu coração, tá bom? Mais uma vez eu peço, não é inscrito, se inscreva, compartilhe com outra pessoa essa experiência e deixa o seu likezinho que ajuda demais, tá bem? Queridos, Deus abençoe, um abraço e até o próximo vídeo.